O ex-ministro Aloysio Mercadante diz que nomes da equipe de transição da defesa serão escolhidos somente após retorno de Lula ao Brasil. Mercadante ainda adiantou que o novo ministro da pasta será um civil e que o comando não estará na mão de militares. A Anatel participa do Congresso Brasileiro de Radiodifusão em Brasília. E ainda uma entrevista exclusiva com o padre Alessandro Campos, falando sobre a missa em homenagem à sua avó, Dona Joana Miguel. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. Coordenador de grupos de trabalho da equipe de transição, o petista Aloysio Mercadante disse que novos nomes serão anunciados somente após o retorno ao Brasil do presidente eleito Lula, incluindo o tão aguardado nome da Defesa Nacional. Coordenador dos grupos temáticos da transição, o ex-ministro Aloysio Mercadante anunciou que o grupo da Defesa Nacional no gabinete de transição só será feito com um aval do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Até o momento, o grupo de trabalho ainda não foi montado e não tem nenhum membro indicado. De acordo com o coordenador dos grupos, a defesa só será montada pelo próprio presidente eleito, quando este voltar ao Brasil no fim de semana. Eu acho que nós vamos ter uma excelente composição, mas nós só vamos bater o martelo com o presidente. Como o presidente viajou e teve uma responsabilidade, uma agenda muito pesada, com muita coisa acontecendo, uma repercussão extraordinária da fala dele, nós não vamos aguardar, não faz diferença nenhuma. É uma instituição secular, organizada, diagnóstica, não tem maiores preocupações em relação a essa agenda. Pode ter algumas questões pontuais. Tem um problema institucional, o lugar das Forças Armadas, a relação com a Constituição, mas isso não é propriamente um tema do grupo de trabalho. Então, não tem nenhuma, eu acho que não tem nenhuma dificuldade e nós faremos, eu acho que, uma boa solução. Aumentaram as especulações desta sexta-feira de que Lula indicará um civil para assumir o ministério. A escolha do titular da pasta é um dos principais desafios de Lula em seu terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto. Os militares tiveram um amplo espaço no governo do atual presidente Jair Bolsonaro e parte deles se associou fortemente ao mandatário. Na próxima segunda-feira iniciam os trabalhos da equipe de transição do governo. Quem tem mais detalhes é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. Fala, Ney. Termina nesta sexta-feira os convites e as convocações para a formação de equipes. Mais de 300 pessoas hoje fazem parte da comissão de transição. Fato inédito na história política e de transição do país. Segunda-feira, já com os grupos formados e tudo delineado, começam os encontros. O governo de um lado da mesa, o representante da equipe de transição do outro lado da mesa. Aí começam as requisições de documentos, a troca de o pedido de documentos, a recepção de documentos, a análise, o diagnóstico do que está acontecendo hoje, para depois se projetar através do que se for preciso fazer, se é preciso fazer no terceiro mês do governo, no quarto mês, enfim. São dados que vão permitir ao governo fazer o seu planejamento, o futuro governo. Tanto é verdade que o ex-ministro Padilha, que é o coordenador do grupo de saúde, já solicitou diretamente um encontro com o ministro da Saúde, Queiroga. Eles querem saber como é que anda esse negócio de vacina. Vai vacina para Belo Horizonte, mas não vai para o Ceará. Como é que está? Comprou, não comprou? Vai chegar? Quando? Como é que está fazendo? Enfim, ninguém sabe o que está acontecendo. O ministro Queiroga concordou com o encontro, que possivelmente será imediatamente da semana que vem, embora não tenha sido marcado nem o dia, nem o horário. Enquanto isso, a PEC também vai andando, com dificuldades. Não se sabe se o Congresso, como um todo, no aspecto de votação, vai aceitar, por exemplo, o permanente, que R$600, indeterminado, 5 anos, 10, isso já está fora de cogitação. Agora, o que quer é o seguinte, a equipe de transição do governo do Lula quer 4 anos. O governo do presidente Bolsonaro, através do Ciro Nogueira, quer 1 ano.
Alguns parlamentares estão aí entre 1 ano de concessão dos R$600 ou 4 anos de concessão dos R$600. Isso também vai ter que andar semana que vem. Porque isso aí, o Senado tem até o dia 30 para aprovar esse negócio. O presidente Jair Bolsonaro nomeou o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, para um mandato de 4 anos na Embratur. Há menos de 2 meses para deixar o cargo, o presidente Jair Bolsonaro nomeou Gilson Machado para a presidência da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Machado foi ministro do Turismo e deixou o cargo para disputar o Senado por Pernambuco. Ele acabou com 29%, derrotado para Tereza Leitão do PT, que fez 46%. Gilson Machado ficou conhecido como sanfoneiro de Bolsonaro e se tornou um dos nomes mais próximos do presidente. Ele participou de diversas lives semanais em que o mandatário expunha as realizações do governo e chegou a ser cogitado para ser candidato a vice de Bolsonaro. O presidente simpatizava com a ideia por se tratar de um nome do Nordeste, região em que o chefe do executivo sempre soube que enfrentaria dificuldades. A nomeação para o comando da Embratur prevê um mandato de 4 anos no cargo. A lei que trata do órgão, porém, afirma que o chefe do executivo pode demiti-lo. Assim, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pode retirá-lo do posto quando assumir o Palácio do Planalto em 1 de janeiro. E o ex-ministro da Defesa, general Braga Neto, disse que o presidente Jair Bolsonaro deve voltar logo a despachar no Planalto. O chefe do executivo se recupera de uma infecção de pele. O ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, disse que o presidente se recuperou da infecção e deve voltar a despachar em breve no Planalto, mas não deu uma data. Esta foi a primeira vez que Braga Neto falou desde que perdeu a eleição com Bolsonaro no último dia 30. O chefe do executivo deixou rapidamente, apenas 2 vezes, o Palácio da Alvorada e há 2 semanas não sai de sua residência. Na semana seguinte à eleição, Bolsonaro foi diagnosticado com erisipela, um quadro de infecção bacteriana nas pernas. O Planalto não tem comentado o estado de saúde do presidente. Questionado se haveria uma data para o retorno do mandatário ao Palácio do Planalto, Braga Neto disse apenas que não. O general da reserva já fez outras visitas ao presidente desde o segundo turno das eleições. Nesta ficou por cerca de 1 hora. E a seguir, Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia iniciam oficialmente a transição em São Paulo. Congresso Brasileiro de Radiodifusão tem participação de Ministério das Comunicações e da Anatel em Brasília. Nós voltamos em instantes com essas e outras informações para você. Até já.